Olá, pessoal! Bom dia, eu me chamo Gabriela e hoje eu vim apresentar a pesquisa feita por mim e pelo Gabriel, que se chama A Telecolaboração no Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras, os Desafios e Possibilidades. Nosso grupo de pesquisa é o grupo de Tecnologias, Formação Docente e Letramentos. Os autores são Gabriel e eu, Gabriela, e a nossa professora orientadora é a professora Cláudia Martins. Fiz um breve sumário referente à apresentação de hoje, então, primeiramente, a gente vai começar com uma introdução ao tema, após colocar a nossa pergunta de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, os procedimentos metodológicos, análise e resultados, e, por fim, as considerações finais. Então, primeiramente, antes de começar a falar sobre a telecolaboração em si, é importante lembrar que a telecolaboração faz parte do campo COL. E o campo COL é a área que estuda a relação do ensino de línguas com a tecnologia. E sim, ele estuda realmente, ele é específico para o ensino e aprendizagem de línguas com a tecnologia, só que é com a tecnologia. E quando envolve tecnologia em algum tipo de campo, esse campo se torna amplo. Então, o campo COL ele pode receber influências de diversas áreas. A telecolaboração ela é vista como um subcampo do campo COL. Eu trouxe aqui uma breve definição feita pelo Dowd. Ele é um pesquisador que tem muitas pesquisas referentes à telecolaboração. Então, ele diz o seguinte: a telecolaboração pode ser definida como engajamento de grupo de aprendizes em interações interculturais online e projetos colaborativos com parceiros de outros contextos culturais ou localizações geográficas, como parte integrante de programas educacionais e sob a orientação de educadores e ou facilitadores. Então, de começo, a definição de telecolaboração, ela é bem grande e ela pode ficar até um pouco confusa, pois ela tem vários elementos, né, ao mesmo tempo. Mas com o decorrer da nossa apresentação, eu espero que vocês entendam mais sobre a telecolaboração e os objetivos da nossa pesquisa. Então, eu trouxe aqui pontos importantes referente à telecolaboração, projetos telecolaborativos, que é promover o desenvolvimento das competências tanto da língua estrangeira quanto intercultural e eletrônica dos estudantes. Então, projetos telecolaborativos, eles vão além do que apenas ter o objetivo de aprendizagem em língua estrangeira. Ele tem toda a parte de interação cultural, de interação social entre alunos, entre estudantes, e a parte eletrônica, pois tudo acontece virtualmente. Então, muitos alunos não gostam dessa forma tecnológica de estudar, quando ela, sendo bem utilizada, ela ajuda muito no desenvolvimento dos alunos, né, dos estudantes. A telecolaboração também oferece possibilidades para o desenvolvimento de estratégias de internacionalização das universidades. A maioria das universidades precisam dessa parte de internacionalização, e a telecolaboração pode ser uma grande aliada nessa parte, nessa questão dentro da universidade. Porém, por ser um assunto que não é tão popular e nem tão trabalhado, então ela continua sendo uma atividade relativamente periférica, ela não é aplicada por muitos professores ou educadores. Ela é uma atividade que poucas pessoas têm conhecimento ali sobre ela, de como aplicar, de como fazer abordagem telecolaborativa dentro de sala de aula. Então, surgiu a nossa pergunta de pesquisa, que é: como as pesquisas brasileiras sobre a telecolaboração no ensino de línguas estrangeiras exploram o tema? Nós escolhemos o contexto brasileiro exatamente por não ter tantas pesquisas perto de outros lugares, então não é um tema que é abordado com muita frequência, com tanta frequência, mas é um tema muito interessante e que com certeza vai chamar a atenção de muitas pessoas que não sabiam que era telecolaboração. Então, a definição do nosso objetivo geral é compreender o uso de projetos telecolaborativos no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras no Brasil. E a partir do nosso objetivo geral, surgiu os nossos objetivos específicos, que são realizar o levantamento bibliográfico no portal de periódico da CAPES, a partir de palavras-chave sobre a temática. Depois de encontrar esse material, verificamos um por um
principalmente ali na questão dos desafios enfrentados pelos professores que desenvolvem projetos telecolaborativos, e ao final descrever as possíveis soluções encontradas nesse levantamento. Como vocês podem perceber, nós fizemos um levantamento bibliográfico, então nossa pesquisa foi uma pesquisa bibliográfica. A gente vai comentar, o Gabriel vai comentar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, ali na parte de metodologia. Olá, pessoal. Eu vou, então, falar agora um pouco sobre os procedimentos metodológicos. A nossa pesquisa ela foi baseada numa pesquisa bibliográfica, porque seria ela que iria atender aos objetivos da nossa pesquisa. Nós realizamos uma pesquisa no portal de periódicos da CAPES, vinculado ao IP da UTFPR, com a palavra-chave telecolaboração, em português. Esses dois aspectos, porque queríamos focar no contexto brasileiro. Nós recebemos, então, o resultado de 10 estudos, e antes de partir para a análise, eu gostaria de comentar a diferença do tandem e teletandem, que eles vão ter, então, tipos de projetos colaborativos, e projetos colaborativos vão ter vários objetivos, dependendo de objetivo educacional. Porém, eles não vão envolver o trabalho com turmas maiores. O ponto deles é que eles vão ser interações apenas entre 2 alunos falantes nativos, que eles têm o objetivo de aprender a língua ou a cultura, ou língua e cultura, um do outro, com encontros divididos igualmente. Essa explicação, então, ela é necessária, porque conforme vocês vão ver em todos os artigos que a gente obteve, todos eles apenas focam no tandem e teletandem, e eles fogem, então, desses trabalhos telecolaborativos, projetos telecolaborativos mais gerais. Eu também gostaria de comentar que eu vou deixar ao lado a data de publicação, o nome dos autores e também o título dos artigos, mas eu não vou ler eles um por um devido à função do tempo. Dos 10 artigos que a gente conseguiu, um deles foi removido, de Zapata e Cabreira, porque ele não cabia ao tema telecolaboração. Provavelmente apareceu no levantamento, porque tem na sua lista de referências um trabalho com a palavra telecolaboração. Além disso, ele está em espanhol e ele dificultaria a nossa análise. Então, partindo para o primeiro artigo de Souza. Esse artigo é o nosso artigo mais antigo, nós não utilizamos nenhum filtro nesse princípio, e esse é um artigo que usa uma metodologia telecolaborativa mais antiga, que hoje em dia ela nem é mais tanto utilizada. Isso também a gente percebe, então, os problemas no slide, porém são problemas que a gente observa até hoje, então eles são importantes para a gente observar essa evolução. Então, a gente observa que há divergência entre os contextos de aprendizagem dos países de cada aluno e também a falta de familiaridade por parte do professor, já porque era um projeto mais antigo, o professor, por não saber mediar atividades por computador, já gerava dificuldades. Houve também alterações em atividades devido ao calendário e das universidades que tinham datas diferentes, omissões de tarefas por serem mais difíceis, atraso no princípio do projeto devido a uma greve, e também a desistência e falta de interesse e de motivação por parte dos participantes. O artigo da autora Paiva, então, ele não vai responder às perguntas da nossa presente pesquisa. Porém, a autora vai comentar sobre um panorama geral das pesquisas da linguagem e tecnologia, que não é específico à telecolaboração, mas nesse panorama ela vai listar 2 trabalhos sobre o teletandem. No primeiro dos 2 artigos do Teles, uma característica que ele vai comentar é a presença de câmeras, e que vai diferenciar quando você está conversando face a face, onde você não pode ver seu rosto. Porém, quando você consegue ver isso pela câmera, você pode criar um discurso que pode influenciar nas informações que você vai enviar e também no que o ouvinte vai receber. É também comentado o essencialismo nas conversações, que seria, então, essa crença de que o aluno ele não muda, então ele continua nesse campo raso dele. É por isso, então, que o Teles ele vai colocar como solução a mediação do professor para contornar esse problema, que seria, então, fundamental. No segundo artigo do Teles que a gente obteve, ele não vai apresentar desafios. É provável, então, que os estudos anteriores sobre esse projeto Teletandem Brasil vai ter essas informações, mas esses estudos eles não vão estar disponíveis nos periódicos da CAPES. No próximo artigo de Aristizabal e Welch, é interessante comentar que ele foi feito por um HA americano no Brasil, na UFRJ, e um professor americano nos Estados Unidos, professor da língua espanhol.
Eles optaram, então, por fazer um projeto telecolaborativo por meio do Tandem, e não um projeto telecolaborativo mais geral com mais turmas, porque isso ia envolver calendários maiores, encontros, atividades, toda uma parceria que exige muito mais cuidado. Então, a gente observa essa preferência por participação apenas com 2 alunos. No artigo de Ramos, os mediadores já envolvidos no Teletandem são apontados como uma característica positiva para o sucesso do projeto de telecolaboração acontecer. Então, faz sentido você pensar que um professor que ainda nunca teve contato com essa experiência vai ter mais dificuldades. No próximo artigo, então, de Salomão e Campos, vão ser categorizadas estratégias de aprendizado para os participantes. Eles vão apontar vários tipos de estratégias. Na conclusão, as estratégias que foram apontadas como as mais efetivas foram as sociais e as metacognitivas. E, novamente, eles vão colocar no artigo a importância do papel do mediador para o sucesso desse projeto. Para o artigo, então, de Rampazzo e Aranha, eles não vão mostrar os desafios enfrentados, mas cabe falar também que eles focam especialmente em projetos teletandem, novamente. Mas eles vão ser destacado que as práticas telecolaborativas, elas estão sempre em constante evolução, uma vez que elas vão se apoiar, então, a ferramentas tecnológicas. E isso vai mostrar, então, que os estudos sobre essa temática devem sempre continuar conduzidos. Já o nosso último artigo, ele vai então comentar sobre a falta de objetivos de aprendizagem, ou seja, eles vão comentar que é importante você ter um objetivo de aprendizagem para o seu aluno e que ele não sinta que ele esteja simplesmente apenas num bate-papo informal. Sobre a nossa conclusão, então, dos 9 artigos até analisados, todos focam em tandem e teletandem. É interessante também comentar essa questão da diferença dos resultados da busca do português e inglês, onde a gente teve o mesmo princípio, buscar apenas uma palavra em cada língua, onde no português era telecolaboração e em inglês telecollaboration. Eram 10 resultados no português e em inglês essa palavra gerou aproximadamente 900 resultados, então foi uma diferença bem grande. A respeito de teles, então, percebeu-se que 2 artigos dentro de 9 que nós obtivemos são de autoria dele, e também vários dos nossos artigos mencionam Teles. Isso pode, então, a gente percebe que ele possivelmente é um especialista na área de telecolaboração. A respeito, então, sobre os nossos 9 artigos, a gente observa que a maneira como a leitura se constrói, ela também é importante caso um estudante ele ainda não tenha muito conhecimento sobre o tandem, o teletandem, ele queira obter, ou ele também queira obter mais esse conhecimento. Então, isso acaba sendo útil também. A respeito das nossas limitações, a gente observa, então, nosso pouco tempo para fazer esse levantamento, e também o que gerou uma outra limitação, que seria, então, utilizar apenas uma palavra para a busca, que foi a telecolaboração. E também outra limitação foi a gente pesquisar em apenas uma base de dados. O levantamento, então, ele respondeu apenas parcialmente os objetivos da pesquisa, sendo que ele respondeu a respeito de tandem e teletandem, porém, ele não responde mais, geralmente, sobre outros tipos de projetos telecolaborativos. E também, isso nos leva a alguns questionamentos para pesquisas futuras sobre por que apenas projetos do tipo teletandem aparecem nos periódicos da CAPES. Então, assim, cabe pesquisar em outras bases de dados, como o Google Acadêmico, o Catálogo de Dissertações e Teses da CAPES, o Academia, entre outros. E também verificar se isso é realmente uma tendência no Brasil. Isso existe em outros tipos de projetos telecolaborativos. E então buscar uma explicação do porquê não aparecem nos resultados dos periódicos. Essa pesquisa, então, ela buscou compreender o papel da telecolaboração para o ensino de línguas no contexto brasileiro, e mesmo sendo em pequena escala, ele não obtendo um resultado que a gente esperava, ele contribuiu para o campo Call ao mostrar a prevalência do tandem teletandem no Brasil. E ele também suscita esses novos questionamentos. Obrigada por assistirem a gente. A gente deixa linkado os nossos contatos nos slides.
Nos perdoem por a gente não conseguir apurar as referências nos slides, elas teriam passado do limite do tempo e a gente vai deixar elas linkadas no Google Classroom. E é isso, muito obrigada por assistirem a gente agradece o tempo de vocês.